Olá, meus lindos e lindas telespectadores da TV CKR Web. Já estamos aqui para mais um café com ela, claro, convidada ilustre, ex-blogueira. A gente vai entender como é isso, essa questão de ex-blogueira ou não, né? Vai que ela volte aí, que eu já vi uns videozinhos, já vi algumas coisas. E claro, estamos aqui com a Deise Silva. Prazer imenso recebê-la aqui. Obrigada. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fiquei muito feliz de você ter aceitado de primeira, assim, quando eu convidei, você já aceitou. Fico muito feliz. E temos muita coisa para conversar hoje, claro, né? Esse café vai render muito, né? Então, de primeira, quando eu postei lá, né, que você seria convidado ao nosso café, o pessoal perguntou quem é Deise. E eu, claro, tenho que fazer essa pergunta para você esclarecer aí para o pessoal que lhe acompanha e me acompanha também, quem é Deise Silva? Olá, pessoal. Deise Silva. Então, fazendo um pequeno resumo, né? Porque se eu for falar de mim, eu não vou parar de falar, claro, né? Mas o que a gente quer é isso mesmo, né? Então, Deise Silva, para mim, é uma menina mulher, né? Como todas as mulheres têm seus altos e baixos, tem suas qualidades e defeitos também, mas, portanto, tem um coração enorme, sorridente, feliz e cheio de sonhos. E é isso aí, e muitas coisas, como eu falei pra você, né? Se eu for falar, mas a gente vai descobrir. Vamos descobrindo, isso mesmo. Então é isso. Deise, eu pesquisei um pouco sobre você na rede social e não sei se essa informação é verídica. Você vai dizer agora pra gente. Você não é daqui da Paraíba, não é de João Pessoa? Pois é, gente, é uma história complicada e engraçada. Por quê? Vamos lá. Eu nasci em casa, não cheguei a ir para o hospital. Isso foi há anos atrás. Nesse tempo existia a parteira, né? Nossa! Pois é. Então, não deu tempo, fui apressadinha, não deu tempo de chegar no hospital, nasci em casa e, portanto, eu acho que meu pai, que inovar, inventar, não sei, me registrou em Natal. Porém, eu sou sim da Paraíba, mas legalmente eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Peraí, agora bugou a minha mente agora. Como assim? Você nasceu aqui? Nasci aqui, isso mesmo. Mas foi registrada lá? Isso, em Natal. Nossa! Eu pesquisando, claro, né, que eu gosto de pesquisar sobre os nossos convidados, e vi essa proeza de que ela é de Natal, do Rio Grande do Norte. Eu digo, gente, vou fazer essa pergunta. Então, tá esclarecido aí, nasceu aqui em João Pessoa e... Fui registrada em Natal. Mas você chegou a morar lá em Natal, algum período curto mesmo assim? Então, nunca. Já fui sim para Natal a passeio, mas nada com contato com família. Tanto é que eu fui, acho que faz uns 4 anos, para passeio mesmo, passear, conhecer a cidade, mas em questão de família, que é a parte do meu pai, não. Nunca tive o contato de conhecer alguém que mora lá. Alguém que já mora por aqui, sim, mas lá não. No caso, com a família do pai, você hoje ainda não existe esse contato? Não. Ou não existe sim, existe sim, com pessoas que moram aqui. Eu não cheguei a conhecer as pessoas que moram lá, só as daqui mesmo de João Pessoa. Ok. Então, Deise também é ex-reality. Arrasou. Pois é. Olha como eu pesquiso bem direitinho. Ex-reality. Reality? Sim, claro. Ela é ex-reality. Conta pra gente como foi esse convite. Quero saber tudo, como foi o convite. Como foi vivenciar lá. Quantos dias foi? Eu acho que o que os meninos fizeram, ela vai contar pra vocês que meninos são esses e que reality é esse. O que os meninos fizeram foi parecido com a Casa da Barra que o Carlinhos faz, não é isso? Sim. Então, quando a gente começa nesse meio de internet, influenciadores, acaba que você recebe várias oportunidades. Então, eu conheci bastante gente, pessoas conhecidas como não conhecidas, como pessoas que estavam começando a aparecer. E foi daí, com esses contatos de festas, essas coisas, que eu fui convidada, assim, a participar da Mansão Cactus,
foi uma semana, né, que a gente passou lá. Gente, não lembro o dia, tá? A data, que eu sou péssima com a data. Mas sim, foi maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para definir essa participação. Conheci novas pessoas, tive novas experiências e através dali também surgiu outros contratos, né? E enfim. Mulher de milhões. Foi uma maravilha, foi uma maravilha. A gente curtiu muito, acho que quem viu, quem acompanhou, que como Kelvin, né? Acompanhei. Gente, foi muita diversão, bebi muito. Coisa que eu não faço é beber muito, eu bebo socialmente, mas nesse dia a gente acabou, foi muita Tudo de festa. graça. Tudo de graça, meu amigo. São uma coisa que o pessoal tem dúvida até sobre isso. Quando é convidado para esses tipos de eventos, realmente é boca livre mesmo? Vocês têm um contrato que vocês têm que arcar com algum custo, pelo menos de alguma coisa? Ou os figurinos que vocês usam, as dinâmicas elaboradas pela casa e também comidas e bebidas, é tudo 0800 mesmo ou não? Então, é sim, gente, tudo gratuito, pois é. Como a gente está trabalhando justamente nessa questão de influência, divulgar, Sim. Então, questão de alimentação, de figurino, de festa, bebida, é tudo gratuito. A única coisa que a gente tem é que fazer a divulgação. Todas as festas que tinha, se tinha a questão de picolé, refri, comida, a gente tinha que fazer justamente um vídeo divulgando cada marca. E também a questão dos lugares que a gente foi também, que a gente foi para o Fulanos, foi para um bar que eu esqueci, acho que foi o Snake Bar, lembrei, Snake Bar. E foi tudo realmente gratuito. A gente só fazia a questão da divulgação. E na casa também, foi tudo gratuito. Não teve nada pago, gente. Só a presença da gente, muita diversão. E a questão também de vídeos, isso da casa que você me perguntou. Então, o intuito era justamente esse. Todo mundo se reunir para em uma semana a gente entregar para as pessoas, para além das pessoas conhecer o nosso trabalho, conhecer cada um de nós, né? Claro, a gente tinha que fazer esses vídeos justamente isso, para mostrar para as pessoas que nos assistiam os nossos conteúdos e também conhecer pessoas dentro da casa, a gente pegar amizade, um ajudar o outro e divulgar o nosso trabalho e divulgar também a Mansão Patos, claro, né? Para estourar, ficar conhecida como a Mansão Maromba, como parecido com o Carlinhos Maia, como o Carlinhos Maia eu achei faz. Muito parecido. Justamente. Hoje você ainda tem contato com alguém da casa que participou do programa? Ou você teve desavença lá dentro? A gente quer saber. Porque eu acho interessante essas coisas, porque a gente sabe que audiência é barraco, né? É verdade. Teve alguma barraca? Eu soube de um acontecido lá que daqui a pouquinho eu vou perguntar também. Mas essa questão, você continua tendo contato com as meninas, com os meninos? Ou houve alguma desavença que você achou que preferiu não ter mais contato com eles, mesmo fora da casa? Então, gente, eu acho que deu para perceber, eu sou uma pessoa de alma leve, sorridente, é muito difícil arrumar alguma desavença com alguém. Até mesmo quando alguém vem arrumar comigo, eu tento o máximo que não aconteça. Então, diante disso, a única coisa que teve de barraco foi diversão. O barraco da diversão. Eu me diverti muito, brinquei muito, conheci muita gente, como eu disse, fiz muitas amizades. Tive várias oportunidades, mas questão de confusão, gente, barraco, zero, tá? Graças a Deus. Amém. E sim, tenho contato sim com pessoas, com certeza. Não só com um, com vários. De vez em quando a gente se fala em questão do Instagram, WhatsApp, que teve também, não só eu, né? Tô sendo mamãe de novo pela segunda vez, então não só eu, como alguns participantes, mulheres, né? Também estão sendo mamães, algumas se distanciaram. Isso é outra pauta, né? Outro assunto. Sim, daqui a pouco eu vou perguntar também sobre isso. Vamos falar do ocorrido. Houve uma simulação de assalto na casa que assustou um pouco vocês, que vocês pensaram que foi tão real a situação que vocês chegaram a pensar que aquilo era verídico, né? Houve polícia e tudo, teve essa fofoca mesmo que eu fiquei sabendo da casa. Houve ou não houve isso? Gente, realmente
é inexplicável. Eu não sei se eu rio. Não vou rir. Então, houve sim, realmente isso. Eu sou muito nervosa, quem me conhece sabe, né, Kelvin? Então, foi realmente uma brincadeira, foi tudo combinado entre a parte da produção, das pessoas que estão, né, a par da casa, tudo. Porém, não foi combinado com nós participantes. Ah, tá, entendi. Justo. Então, o que é que aconteceu? Depois da festa, que todo mundo chegou, todo mundo alegre, contente, cheio de Danone, né, como dizem. A gente chegou na casa. E como eu falei, né, a produção tinha feito essa simulação. Porém, foi tudo tão real que quando a gente chegou na casa, esperaram a gente chegar, conversar, ficar bem à vontade. E aí começou, bateu alguém na porta, tá? E já foi entrando, fazendo esse assalto, que no caso foi uma simulação. Mas como eu disse pra você, gente, foi tão real, tão real. Desandou tudo, porque tipo, algumas pessoas que sabiam, como tinha 2 andares na casa, um embaixo, outro em cima, então as pessoas que sabiam só tinham um embaixo e outras em cima, que no caso eram mais 2 pessoas. Então a maioria da casa não sabia. E o intuito não era generalizar. Só que ficou tão real que acabou sendo tudo muito alto. As pessoas que foram convidadas para fazer essa simulação do assalto, na simulação, falaram muito alto, gritaram, fez tudo transparecer real. Então isso acabou que os vizinhos aos redores, né, que tinha sim vizinho onde a gente estava, foi no canto movimentado, com pessoas que mesmo à noite, né, tinha vizinhança e dava para ouvir. Então, por conta disso, do barulho, aí que generalizou, a gente realmente achou que era um assalto. Eu já estava quase morta ali no chão, juro a você, já estava até orando, pedindo a Deus, Senhor, pelo amor de Deus, me perdoa que eu quero ir para o céu, pedindo perdão por todos os meus pecados, pensando no meu filho. E então, por conta disso, do barulho, ficou muito real. Acabaram que os vizinhos achou que era verdade e chamou a polícia. Então, gente, para vocês terem noção, veio o BOPE, veio um batalhão inteiro, juro a vocês. Foi pesado. Então, quando o batalhão chegou, colocou todo mundo para fora. Inclusive, algumas pessoas que simularam ficaram com medo e pularam o muro, foram embora com medo de ser presa, alguma coisa. Mas então, depois de tudo isso que a polícia chegou, conversou com, como é que se diz? A pessoa responsável, né? Tudo, que não passou de uma brincadeira. Mas infelizmente, como foi chamado o BOPE, né? Que é uma polícia mais avançada, tudo. Então, teve bastante reclamação, e essa parte aí a gente já não sabe, porque tipo, todos nós fomos revistados, fomos tratados como que realmente vítimas, né, que a gente não sabia. Teve pessoas que passaram mal mesmo, para chegar a desmaiar, nós participantes, ficamos nervosos tudo, mas enfim, não passou de uma brincadeira, mas como foi avisado, a polícia também não gostou e ficou tudo muito pesado depois. Mas graças a Deus foi resolvido. Você achou que foi uma parte infeliz dos organizadores de ter elaborado essa brincadeira sem ter comunicado a vocês? Não? Sim, a gente particularmente, nenhum participante, a não ser os que sabia, a gente não gostou. Porque eu creio assim, tem pessoas que, pronto, como eu, como uma outra participante, que chegou a passar realmente muito mal, outro participante teve em cima. Então, acho que esse meio que... Eu sei que às vezes é divertido você fazer as coisas sem avisar, porém, quando se trata de um assalto no mundo que a gente vive hoje, na violência, então ninguém espera como é que a outra pessoa vai reagir. Então, no caso, foi aconteceu. Eu achei muito pesado, sim, e eu não recomendaria essa brincadeira pra ninguém, gente, porque... No caso, eles quiseram fazer uma trollagem mesmo com você, né? E acabou ficando um pouco perigoso, né? Na verdade. Justamente. Então, tá aí explicado essa questão da mansão Cactus, né? Isso. Que a Daisy participou. Tem perguntas meio que polêmicas. Perguntas polêmicas. Eu tenho que fazer a pergunta, talvez nem gostasse de fazer esse tipo de pergunta,
Mas eu analisei direito, né, na caixa de pergunta lá que a gente colocou para o pessoal perguntar sobre vocês. De qualquer forma, acho louvável que você seja esclarecido sobre isso, né? Para que, desde estar aqui nessa oportunidade, a gente tá abrindo espaço para ela esclarecer e talvez vai esclarecer não só para você e para muita gente que, querendo ou não, a gente não tem o poder de julgar o outro, né? Sim, claro. Jamais. A gente não tem esse poder de julgar o outro. Somente uma pessoa pode julgar a gente porque vai dar salvação ou não. Isso. Da gente. Então, eu vou logo para essa pergunta porque não quero enrolar demais. Pode mandar. Mas antes eu quero fazer a minha pergunta para ela. Tá. A viagem para a Espanha. Como você descobriu a Espanha? O que você gerou de experiência dessa viagem? O que significou essa viagem para você? E também, já esclarece também o porquê da volta ao Brasil. Olha só. Nossa, profundo. Vamos lá. Então, gente, eu tenho uma amiga, né, que hoje em dia mora lá, já faz um bom tempo. E eu sempre recebi o convite de ir para lá, porém, eu era casada, né, trabalhava muito, e não tinha esse tempo de ir. Então, o que aconteceu? A vida é feita de altos e baixos, né? Então, todo mundo passa por dificuldade, tem problemas na vida, em questão de relacionamento, tudo. Então, foi o que aconteceu. Eu tive um problema na questão da minha vida pessoal. Então, para quem não sabe, para quem me conhece, eu também tive uma depressão muito pesada, que foi quando eu perdi a minha avó. Então, graças a Deus, me recuperei. Porém, juntou todos os assuntos. Não gosto muito de falar nesse assunto, porque já passou, tá, tudo, mas, enfim, como é uma pergunta, a gente tem que se sincero e responder bom que já. Você esclarece para as pessoas já para parar de perguntas também. Justo. Então, o que é que acontece? Juntou tudo, eu tive essa questão dessa depressão, questão de casamento, misturado com a perca da minha avó, meio que meu cérebro não aceitou, fui acompanhada de psiquiatra, psicólogo, então. E eu meio que achei uma porta, um escape, eu ter que ir para longe, sabe? Quando eu já tinha passado por tudo isso, tá? Mas eu meio que não tinha me recuperado psicologicamente, mentalmente. Então eu precisei ir para fora, né? Para ver se eu conseguia me dar com essa situação. Então foi quando eu recebi esse convite dessa minha amiga e eu peguei e fui. Inclusive meu filho ficou, não por opção minha, porque como eu não estava mais com o pai dele, tudo, era uma criança, eu também tinha que decidir o que ele quer. Tem essa questão também, né? As Isso. pessoas criticou muito você, deixou o filho e foi embora, que mãe é essa, né? As pessoas têm muito um pré-julgamento sobre isso, sem saber a real história, né? Mas justamente, então, quando se trata de casamento e filhos, então, pessoas realmente, não só disso também como da vida da gente, as pessoas que não estão de dentro não entendem, não sabem e criticam, julgam. E nem sabem também por trás o que a gente está passando, só a gente mesmo. Então, o que acontece? Por opção do meu filho, ele quis ficar, porque realmente não tenho essas condições todas de ter levado meu filho, mas eu fazia um esforço. Mas também a questão... No caso, você fez a pergunta ainda se ele queria ir com você. Fiz sim, porque o Douglas, isso, ele sempre foi bem inteligente, sempre teve a pá de tudo. E eu perguntei pra ele e ele preferiu ficar com o pai. Mas assim, na minha questão, também não fosse hipócrita, eu preferia que ele ficasse. Por quê? Porque como eu estava precisando de um tempo pra mim, pra pensar, pra voltar, pisar no chão novamente, então eu pensei, imagina assim, eu vou pra longe, esqueço, aí meu filho aqui vai estar em boas mãos, tudo. E quando melhorar, que a minha intenção mesmo foi de ir, passar todo esse pesadelo e também aproveitar, ver se eu consigo um emprego e ficar por lá mesmo. Não tinha intenção de voltar. E sim, depois enviar passagem para o Douglas e ir para lá. Mas então, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa muito família, gente, muito apegada, tá? Minha mãe aqui, meu irmão, toda a minha família. Então, com 6 meses que eu passei lá, meu filho estava sentindo muito a minha ausência. E como eu disse para vocês,
Eu sou muito família, então começou a bater, sabe, aquela saudade mais intensa ainda, né? Porque, claro, sempre existiu saudade, né? Só que a gente, principalmente a gente que é mãe, a gente tem uma força que é inexplicável. Então a gente tenta passar por tudo, por cima de tudo, tentar lutar para ter, para conseguir, para realizar, mas a gente não esqueceu, não é que não sinta saudade, e sim, é a força, é a coragem que faz a gente fazer dessa forma, entendeu? Então, portanto, o coração fala mais alto, claro, né? Como sempre, eu sou uma pessoa muito amorosa, quem me conhece sabe. Então, eu preferi voltar. Eu sabia que longe não dava para ficar, nem mandando a passagem pro Douglasinho, eu tinha que realmente voltar, porque a vida... tem uma frase de uma amiga minha que eu admiro muito ela, que inclusive hoje em dia ela está em Portugal, que é a Adriana Soares. Eu gosto muito dela, e tem escrito, ela tem uma tatu escrito: a vida é hoje, que eu creio que seja na mão, e eu concordo muito com essa frase que diz, porque a gente tem que aproveitar cada momento, cada segundo, porque amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. Então eu longe, né, caiu a ficha assim pra mim: a vida é hoje, amanhã eu não sei o que vai acontecer, se eu não puder ver o meu filho, minha mãe, enfim, é muito complexo isso, mas foi dessa forma que aconteceu. É esclarecidíssimo. Agora eu vou fazer a pergunta polêmica: por quê? As pessoas nos seus pré-julgamentos tem muito, como você falou até pode ficar à vontade, viu? Pode ficar à vontade, seu café, sua comida. Este que é o café, licença. Este que é o café, não, esse é um suco. Café. Isso. Como você citou também, a Adriana, teve outras pessoas que viajaram. Se abrir, tá? Tá certinho, né? Ó, gente, não liga não que eu... Sem problemas. Deixa eu abrir pra você. Eu sou assim, tá? Pronto. Sem vergonha não, né, Kelbson? Não, pode ficar à vontade, aqui a gente tá em casa. Como outras pessoas também viajaram, outras pessoas vão para fora do país para tentar uma vida melhor, e justamente como você também pensou, uma vida, talvez até proporcionar uma vida melhor para o seu filho, para sua família. Fica à vontade. Eu esqueci de avisar que sem assunto. A pergunta que não quer calar. Todo mundo, quando as pessoas viajam, acham que vão para fora do país ganhar a vida como mulher da vida, que eu não gosto de falar outro nome. Infelizmente, talvez você tenha sido julgada bastante com isso. Isso foi a pergunta do nosso telespectador, mas tô dizendo já que foi um homem, ele fez essa pergunta como fofoca mesmo, como ele disse. Muitas pessoas comentaram sobre dela ter ido lá como as outras, e já prejulgou as outras, né? Sim. Como as outras pessoas que vão para Portugal, que vão para Espanha, que vão para todo canto do mundo ganhar a vida como mulher da vida, e dizem se trabalhar em casa de família, dizem se sei lá, trabalhar como garçonete, enfim, trabalhar lá no país que elas estão. E é verdade isso procede, Deise? Agora eu que faço a pergunta para ela esclarecer para vocês. Você foi à Espanha se prostituir? Nossa! E eu disse que era polêmica. É polêmica mesmo. Sim, e quase que eu caio, né? Gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. O mundo não tem problema, escolas não tem problemas, hospitais não tem problema, a igreja não tem problema, porque nada disso fala, né? Então o problema está no ser humano. Aí eu vou falar como o Jojo Todinho, que eu vi uma frase esses dias na internet. Por isso que falam que ela é barraqueira, que ela é isso, que é aquilo. Gente, porque infelizmente a maioria dos seres humanos, não generalizo todo, claro que existem pessoas excelentíssimas, boas, de ótimo coração, mas tem muita gente ignorante. Então, o que é que acontece? Sim, existem várias mulheres sim, que devem ir para se prostituir, inclusive
Espanha, Portugal, o brasileiro, principalmente mulher, é muito mal no visto. caso, acontece isso, velho. Sim. Acontece muito isso? Sim. Porque o que acontece? O Brasil não tem tanta oportunidade como um país de primeiro mundo. Então, o brasileiro, principalmente a brasileira, a mulher, ela é muito mal vista fora. Não tanto hoje em dia, mas por antigamente. Porque muitas mulheres saíam do Brasil para ir se prostituir lá, porque o ganho de vida era melhor. Então, como elas iam, não tinha documentação, que na Espanha, lá você tem que ter documentação para trabalhar, tá? Se você for para passear, tudo tem, eles têm que saber se você tem o dinheiro para pagar hotel, onde você vai ficar, se é uma carta convite. Então, tem tudo isso. Então, muitas mulheres realmente que não tinha isso, iam para se prostituir, ganhar um dinheiro e mandar para sua família ou para seus filhos, principalmente, infelizmente, as brasileiras. Então, hoje em dia, a visão das pessoas, principalmente do Brasil, porque infelizmente, como eu falo, não é questão de país, de lugar, são as pessoas, né? Então eu posso falar pela Espanha, que foi um lugar que eu fui, que eu conheci, são pessoas muito educadas, tá? Em questão de supermercado, de casa, de tudo, eu gente. Via quando você publicava, você postava as coisas, eu via. É outro mundo, realmente é primeiro mundo. Você pode ir no supermercado, deixar o seu carro com a chave, você pode andar a hora que for com o celular na mão, que você não é assaltado. Não, se tem violência, eu não sei, porque eu não vi. A questão de animais, todos gatinhos, cachorrinhos, a gente não vê jogado em ruas. Tem um chip, porque se perder é encontrado. Então, assim, realmente, lá existe lei, né? Lá existe governo. E aqui, infelizmente, está faltando muita mudança, porque lá, se existe corrupção, é muito bem escondido. Então, quero deixar bem claro que eu não fui para me prostituir, porque graças a meu bom Deus, eu sempre trabalhei desde nova, eu sempre tive uma família que sempre me ajudou. Se eu não tivesse, e tudo que eu tenho hoje, não tenho muito, mas graças a Deus eu tenho minha casa, eu tinha meu automóvel, né, que eu vendi, tá, e eu tô querendo comprar outro. Então, nunca precisei disso. Então, por eu ser uma pessoa que eu sempre gostei muito de me divertir, de sair, de festa, isso eu saio mesmo, eu tenho vontade, eu quero viver, porque quando eu morrer, meu amor, passou, acabou. Então, antigamente eu gostava muito mesmo de sair, não tão antigamente, né, gente? Isso foi há um pouco tempo atrás, tá? Eu dei uma antes pausa. Da pandemia, né? Não, antes da pandemia não, foi porque eu engravidei mesmo. Então, assim, aí você pode olhar assim, calma, gente, não me julgue. Deise, mas eu tinha outro filho. Tinha, gente, mas meu filho tá com 14 anos, né? Então eu saía muito, bom, né? Justo. Eu saía muito, mas meu filho, eu nunca deixei ninguém de fora olhar. Graças a Deus, sempre teve família, né? Para estar com meu filho, tanto para mim trabalhar como para mim sair. Então, se as pessoas perceberam, eu sempre saí muito final de semana, né? Então, graças a Deus, nunca tive problema nem com o pai, nem com a família, nem com a minha. Como eu disse a vocês, eu sou uma pessoa muito resolvida. Não gosto de estresse, não gosto de tumulto. Então, meu negócio é a paz, a conversa, resolver e pronto. Então, para deixar bem claro, não fui para me prostituir. Tinha casa, tinha lugar para me ficar, que essa minha amiga é como se fosse uma irmã para mim. Até porque você não teria nem voltado, né? Não, ai, gente, pois é. Kelvin, você agora tocou no ponto. Gente, outra coisa também, não é só na Espanha, muita gente também dizia que eu me prostituía aqui. Aí eu queria saber onde estava esse dinheiro. Sim, pela questão de eu gostar muito de sair, minhas amigas, tudo. Então, eu gosto de sair, gostava de beber. Eu não era muito de estar ficando com todo mundo. Eu ficava com quem eu gostasse, eu sentisse atração, tudo ficava. Não sou, eu sou ser humano, então ninguém é perfeito. Então a gente tá aqui também para conhecer pessoas, se gostar, se não gostar, se envolver. Então, tinha muitos boatos também que eu e as pessoas que andavam comigo faziam um programa, entendeu? Olha. Disseram até, eu fiquei sabendo, um amigo do meu irmão falou que eu tinha aberto um cabaré em Recife. E até hoje eu pergunto, onde é que está esse dinheiro? Porque, meu amor... Meu Deus do céu, as pessoas não têm limites, né? Pois é. Se eu estivesse fazendo programa, eu acho que eu já estava siliconada, cheia de botox, muito pra lá, com dinheiro, com tudo, né? Porque, infelizmente, essa vida aqui é fácil. Mesmo assim, você não seria a prostituta, você seria a dona.
ainda assim não seria projetona, né? Meu Deus, Pois as pessoas não têm noção, me comentam mesmo. Justo. Eu acho que cada um tem sua vida, leva a vida como quer. Eu acho até que a prostituição é uma escolha. É uma escolha. E é uma profissão. Se é decretado profissão, gente, a gente trabalha com o que a gente quer. Se eu quero vender meu corpo, o problema é meu. Isso. Também, ninguém tem nada a ver com isso. É claro que no caso de Daisy, não foi verdade, como a gente já confirmou aí. Foi pra lá e como eu digo, realmente a gente tem que calcular as coisas. Se fosse pra lá pra se prostituir, ela não tinha voltado. Ela tava riquíssima. Pois é. E tinha levado era o filho pra lá, era o contrário. E Kelvin também, me perdoe, esqueci só de esclarecer essa parte que você perguntou, a questão de empregos. Então, gente, realmente isso é verdade. Na Espanha você só consegue trabalhar se tiver documentação. Isso é uma coisa bem mais complicada de se ter. Você tem que casar, isso, tem que passar um bom tempo para adquirir a documentação. Isso é bem complicado. Eu não consigo arrumar nenhum casamento. Ai, gente, me perdoa. Infelizmente não, né? Porque, como eu disse para vocês, eu fui com a mente muito perturbada, o coração fechado. Então eu fui para esparecer realmente, sabe? Esquecer os problemas daqui. E por isso que eu não consegui um casamento. Mas outra coisa, se você vai atrás de um casamento, também é bem difícil, porque os homens lá são muito educados. Então, eu já cheguei sempre a ir para as boates lá, que chama PAF. Então, os homens, eles não olham nem troncho para você. Você não tem aquela coisa de você passar na rua, ei, psiu. Não tem. Então, é bem complicado de arrumar um namorado lá para quem vai atrás de um namorado, viu? São muito bem educados. É uma coisa que tem que acontecer. Não, no caso lá, eu acho que eu acho que é até melhor arrumar um homem de verdade, né? Se caso a pessoa for arrumar, né? Como são educados, como são conservadores dessa forma de não chegar, não dar em cima da mulher, esperar o momento certo. Então, eu acho até melhor. Mas, enfim, tá esclarecido aí. Essa pergunta aí polêmica que eu disse que eu já ia fazer ela para me livrar logo dela, que eu queria me livrar logo dessa pergunta. Então, assim, Daisy, eu quero saber agora dessa trajetória da sua vida até agora. A gente percebe que uma mulher guerreira, uma mulher alegre também, onde você tá, o ambiente fica mais alegre. É luz, ela é literalmente luz. E eu queria saber, tanta alegria, tanta extrovertividade. Tem momento de tristeza nessa mulher maravilhosa? Tem momento que você se pega assim, muito triste, que você não consegue ficar ou transmitir a sua alegria para as pessoas? Então, gente, como eu falei para vocês, eu comecei a trabalhar desde cedo, sempre fui uma pessoa muito guerreira. Eu sigo também exemplo de família, da minha avó hoje em dia que está no céu. Fui muito bem educada, graças a Deus. Fui criada pela minha tia até os meus 10 anos. Depois eu passei para morar com a minha mãe. E eu tenho uma história muito comprida, que claro, eu não vou contar aqui, que isso é outra coisa, né? Dois podcasts. Então, o que é que acontece? Tem sim, claro, todo mundo tem esse momento, né? Quem não tiver, eu acho que não é ser humano, é um robô. Então, eu tenho sim, a única diferença é que, como eu disse, eu sempre fui uma menina mulher, minha mente sempre foi muito evoluída. Então, eu sei diferenciar as coisas. Eu sei, quando eu chego num ambiente, mesmo estando triste, com problemas, eu tento não ultrapassar isso, porque é ruim. Então, eu tento, mas antigamente, né, claro, quando a gente não tem tanta experiência na vida, a gente quer conversar com quer conversar com a opinião de outros, tá? Mas eu já passei por tanta coisa na minha vida e eu vi que realmente a única pessoa que a gente pode contar é a nossa família, né? Mãe principalmente, e Deus. É tanto que eu aprendi uma coisa, a questão de reclamar, né, de estar falando sua vida, de estar murmurando. Gente, hoje eu não faço isso, Deus é testemunha. Eu gosto de ir pro meu cantinho, orar. Se estiver faltando isso, faltando aquilo, eu oro, peço a Deus e não reclamo mais de nada, porque não tem coisa melhor. Como eu sempre falo, quando eu tava com o meu Instagram, né,
eu sempre falava assim, uma frase pela manhã: olá, bom Eu ia dia, já perguntar agradeceram a sobre Deus? Eu ia perguntar isso, que eu acho massa esse bordão. Ela é dona desse bordão, viu? Ela já é dona desse bordão. Já Justo. agradeceu a Deus por isso. Isso eu achava mágico. Né? Eu, quando eu acompanhava, né, e acompanho ainda, tá? Sempre, e ela voltou a fazer isso recentemente, né? Isso, Que eu isso. observei. Eu já ia Isso. perguntar, na verdade, eu disse, ela não tá falando mais, já agradeceu a Deus por isso. E quando ela voltou da maternidade, que ela tava aí nesse período aí intenso, né, do primeiro mês Pois é, muito tenso. da criança, e aí ela começou a falar novamente. Eu disse, aí sim, agora a Daisy tá voltando. Mas é muito bom esse bordão, parabéns. Isso. E é muito bom incentivar as pessoas a agradecer mesmo, porque às vezes as pessoas, às vezes não, a maioria delas esquecem muito disso. Caramba, você acordou, Justo. né? Tem que agradecer. Que realmente é o que é essencial, que é importante na vida, gente. É a vida, né? Aí a saúde e família, que foi isso que Deus deixou a gente aqui na Terra, para, infelizmente, nascer, né, crescer, reproduzir e morrer. Então, é nada mais, nada menos que você aproveitar a sua família, a sua vida e a sua saúde, porque com tudo isso, aí sim, você tem tudo. Claro que é bom acrescentar dinheiro, trabalho, claro, porque sem isso a gente não vive. Mas se você não tiver Deus no coração e não tiver amor, infelizmente, você não é nada. Então, eu acho bom mesmo, quem não estiver aproveitando a vida, começar a aproveitar cada momento. Essa já. Quase 10 mil seguidores ela tinha no Instagram. Ufa, Daisy, não é isso? Isso. E aí, como foi que aconteceu esse hack? Você foi hackeada, não foi hackeada? Você decidiu acabar com o Instagram? E, enfim, o que foi que aconteceu? Então, gente, é claro que eu não decidi acabar com o Instagram, né? Até porque eu estava começando a ser reconhecida. Eu acho que as Sim. pessoas que estavam me acompanhando via, eu estava tendo muita procura, as pessoas me solicitando, eu participando de eventos, casa de shows, divulgações. Então jamais eu iria acabar, não é, com o meu Instagram. Sabe quando eu comecei a perceber que estava dando certo a questão da Daisy blogueira? Quando eu vi muitas pessoas falando, tá se achando blogueira. Isso. A questão daquela inveja, né? Porque infelizmente as pessoas Quando não as se pessoas contentam. começaram, eu digo, agora ela vai, agora deu certo. Isso. Porque quando tá incomodando, né? É porque o negócio tá dando certo. Pois é desse jeito mesmo. Infelizmente, na questão do ser humano, né? Que a gente tá falando. Exatamente. Então, gente, o que é que aconteceu? Não é questão de burrice, tá? Eu tava até loira nesse tempo, mas não é questão disso. Às vezes é tanta coisa no seu dia a dia, na sua vida. Eu sou uma pessoa meio que... Eu sou acelerada, né? Que alguém me conhece, que alguém sabe. E também muito esquecida, né? Às vezes eu tenho bastante amnésia. Então, quando a gente tá nesse meio, sei lá, não para, toca, mensagem, é grupo, é tudo. Então, mandaram uma mensagem para o meu celular e, sem querer, eu fui lá e cliquei. Só que foi tudo muito rápido. Quando eu olhei, foi muito rápido. Eu me toquei que estão tentando hackear. Porque hoje em dia não tem como você não saber que é uma mensagem de hack, né? Que a gente é bem alertado sobre isso. Mas aí eu fui desfazendo bem rápido e não consegui. Também não tinha aquela questão da segurança, que eu até me esqueci. Que tem a opção no Instagram. Não, é uma segunda conta, um negócio assim que tem no Instagram. Sim. Justo, eu não tinha Do colocado. e-mail, que eles colocam 2, ele coloca Isso. um de reserva, tipo, pra você recuperar a conta, né? Isso, justamente. Então, eu não tinha. Enfim, foi tudo muito rápido. Nesse mesmo dia, começaram a fazer divulgações no Instagram de compras, tá? Não sei o quê. E eu, inclusive, encontrei, né, pessoas me indicaram várias pessoas, para ver se conseguia eu pegar o meu Instagram de volta, mas infelizmente eu não consegui, gente. E essa questão assim de hackear o Instagram, mesmo você pagando uma pessoa, já é um pouco caro, né? E se você não consegue com pessoas daqui, em uma questão de valores, vamos supor, R$300, 400, 250, Nossa. 500, depende. Se você não conseguir, se você dizer, tipo assim, não quero perder meu Instagram, eu quero continuar com isso, não sei o que, você vai ter que pagar bem mais caro, porque vai ter que contratar uma pessoa de fora, de outro país, que é justamente essas pessoas que conseguem Instagram de pessoas bem famosas. São então, hackers, né, na verdade. Isso, então é bastante caro. Então eu optei
a não fazer isso. Foi ruim pra mim? Foi. Mas na questão não foi que eu não consegui me reerguer. É porque acaba que machuca a gente se decepciona e vira aquela bola de neve com tudo e acaba entristecendo você e a gente fica assim, às vezes, sem saber o que fazer. Foi no meu caso. No caso, você não conseguiu recuperar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu achei que num período, você tinha conseguido recuperar e depois foi que perdeu novamente. Mas no caso, da primeiro hack já perdeu, não teve volta. Não, a pessoa que hackeou já colocou o nome de fantasia de outra, ficaram com os meus seguidores e ficou usando. E infelizmente não consegui de modo algum. Ele foi um bom hack, viu? Pois infelizmente. Vamos falar agora dessa questão meio triste, mas é bom a gente falar sobre isso para que os telespectadores também que estão passando por essa situação, eles vejam que você superou e está aqui plena dela, né? A questão da depressão. Foi uma depressão ou foi uma ansiedade? Você sofre de ansiedade também, Deise? Nossa, 1, 2, 3, 4, quantas perguntas? Então, gente, sempre digo assim, né? Quem me conhece sabe, apesar que ninguém conhece ninguém de verdade. Mas a gente tem pessoas, sim, que convivem, pronto. Eu tenho muito conhecimento com a esposa do Kelvin, tá, né? Então, sim, eu não tenho só ansiedade. Hoje eu tenho ansiedade, sim. Eu não tenho uma depressão, graças a Deus. Mas eu tive depressão, eu praticamente morri, eu vegetei, perdi 12 quilos dentro de 2 dias. É uma história muito grande, que foi justamente como eu falei, quando eu perdi a minha avó. A questão não é que muita gente diz, depressão é mentira, tá? Gente, só quem sabe, quem passa vive. Porque eu tinha um filho pequeno nesse tempo, então eu praticamente morri junto com a minha avó. Ela morreu e praticamente me levou. Então eu cheguei a fazer tratamento com psiquiatra, com psicólogo, depois de muitos anos. Eu não posso assim, me recuperei sim da depressão, porém a depressão, a ansiedade é uma coisa muito séria, que é muito difícil você se curar. É como se ela adormecesse e a esfera de um gatilho, ela acordar. Então, o que eu tenho hoje em dia é ansiedade, que graças a meu bom Deus, eu aprendi a controlar. Não foi uma coisa que eu pedi pra mim, é uma coisa de genética, que quando a minha avó chegou a falecer, saiu gatilhando a família toda. Então, hoje em dia, sim, faço acompanhamento com psiquiatra e psicólogo, porque, como eu falei para você, é muito difícil você ficar 100% bom. Então, você sempre tem que ter esse acompanhamento. E, claro, as pessoas dizem, é porque você não quer melhorar. Não é questão que você não quer. Você tem que aprender a domar. Então, é o que aconteceu comigo hoje. Fora isso também, eu tive a síndrome do pânico também, que é bem pesado. Você se assustar com tudo, não conseguir dormir, tinha que ter alguém do seu lado. Hoje em dia, graças a Deus, também vence isso. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. É uma coisa muito complexa mesmo, gente, muito pesada. Então, quando você vê uma pessoa passando por essa situação, não julgue, não diga que é mentira. Frescura, né? As pessoas, né? Isso é frescura. Tentar ajudar. É tanto que hoje em dia teve uma enquete no Instagram, uma enquete não, né? Sempre como estão os repórteres falando tudo, que o Brasil hoje em dia é o país com índice mais alto em pessoas com depressão. Então não é brincadeira, é tanto que vem atingindo todas as pessoas, né? A gente vê muitos casos por aí. Passando de tristeza para alegria, momento mais feliz da sua vida. Nessa trajetória, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Ai, gente, não tem como, eu creio assim, não tem como dizer, o dia mais feliz foi esse dia. Eu tive muitos momentos felizes, assim, que eu não sei nem distinguir qual o mais feliz. Mas, claro, eu penso assim, né? Que não tem um momento mais feliz do que o nascimento de um filho, né? No caso, eu tenho 2. Toda mãe, né? Toda mãe não tem pra onde correr. Então, no caso, eu tenho 2. É inexplicável. Eu não sei nem explicar, não sei definir, porque como eu falei aqui para vocês, a gente que é mãe tem uma força, uma coragem que é inexplicável, gente. Não sei falar, mas eu creio assim, que um dos meus momentos mais felizes da minha vida foi os 2 nascimentos dos meus 2 filhos, claro, né? Com certeza, eu acho que eu também, não sou mãe não, tá? Sou pai, mas eu presenciei e é uma coisa mágica.
Então, o último nascimento, né, do Heitor, você teve outro tipo de experiência, Sim. diferente um pouco do Douglas, Sim. né? Você chegou a passar mais tempo na maternidade com o Heitor. E por quê? Então, gente, sempre toda gravidez é diferente, nunca é igual. Há muitos anos atrás, quando eu tive o Douglas, eu tinha 19 anos, engravidei com 18, tive com 19. Tive complicações sim, mas eu acho que também isso influencia, a questão de idade, influencia sim. A gente tem mais força, a gente tem mais saúde, tem mais tudo. E hoje em dia eu tô com 33 anos, a minha gravidez de Heitor foi de risco. Desde o início eu sentia muitas dores, era muita coisa, gente, pelo amor de Deus, não sei nem de onde vinha. Então também o que é que acontece? Acaba também atrapalhando essa questão da ansiedade, né? Aí veio a diabetes gestacional, então tudo isso junto, você já viu, né? Uma bomba. Então o que é que acontece? Acabou que antes de eu ter o Heitor, eu tive que ficar internada por conta do descontrole da diabetes gestacional. E foram 3 dias de sofrimento, porque com o Douglas foi normal. Porém, eu também não tinha passagem. Mas questão de hospital público, infelizmente, a gente sofre muito. A gente não tem a opção de escolher, né? Então, eu sofri, mas naquele tempo, quando a mulher ia ter um parto normal, o médico ajudava, a enfermeira ajudava. Tinha até a questão de... quando o bebê ia nascer, dava, né, aqueles cortezinhos, tudo. Hoje em dia não, tem essa questão de parto humanizado, que de humanizado não tem nada, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu vi muitas mulheres tendo filho, o marido ajudando, a sogra, a mãe, e os médicos só chegavam na hora de pegar o bebê, cortar o umbigo e só. Que foi no meu caso também. Quando eu fui ter Heitor, tentaram forçar eu ter um parto normal, foram 3 dias muito pesados, colocando comprimido, colocando soro, enfim. Então, não conseguiram, né? Foi como se chama parto humanizado. Tinha uns 15 médicos residentes, tudo, horário, fizeram culto, colocaram alfazema, o que você imaginar. Depois de muito sofrimento, eu fui para ter o cesárea, que foi daí onde aconteceu aquela coisa divina, né, gente? Que é o nascimento do bebê, no caso foi o nascimento do meu filho, Heitor, que foi outra vitória de Deus, né? E tudo depois ficou perfeito, mas antes disso foi terror. Heitor nasceu saudável, sem problema nenhum. Deus. Sim, lindo. 3 quilos, 180 gramas. Ai, gente, é inexplicável. É muito amor que a gente ama desde a barriga. Então, quando nasce, então, a vontade é só de chorar. Isso é muito bom saber também que tem muitas mães que têm esse problema da diabetes gestacional e se desesperam, acabam perdendo um pouco a cabeça, achando que ela está com problema e o filho vai nascer com problema e talvez ela nem tenha o filho. Tá aí o exemplo. Se você seguir as coisas tudo direitinho, pré-natal direitinho, você vai ter seu filho normal, com saúde, sem problema nenhum. Só é se cuidar. Diabetes gestacional é ruim? Mas não é o fim do mundo, né? Dá pra seguir tudo direitinho e ter o seu filho saudável, sem problema nenhum. E é onde também você tem uma resposta para você mesmo. No caso, eu tive uma resposta para mim, que eu morria de medo de ter outro filho. Não só a questão do que eu estava vivenciando, essa questão de depressão, ansiedade, de casamento, tudo que eu sempre pensei estar bem estabilizada. Eu tive a resposta para mim, porque eu pensei, eu não podia ter um filho, porque eu sou assim, eu mesmo colocava tudo para cima de mim. Então foi aí que eu percebi que eu tinha muita saúde, porque tipo, você passar esse tempo internada, 3 dias sofrendo, sem se alimentar, só vomitando tudo. Então, foi onde eu percebi, caramba, eu tenho tanta força, eu tive meu filho, hoje em dia tô criando meu filho, gente, eu tenho mais saúde para dar e vender. Com certeza. E vamos à pergunta também que os telespectadores estão ansiosos para saber. Daisy, volta a ser blogueira? Ou não? Então, gente, hoje em dia, a maioria das pessoas estão nesse meio, né, de influência, tá dando bastante dinheiro. Queria eu também ganhar esse dinheiro que a maioria das pessoas... Eu tenho uma curiosidade de saber de onde vem. Eu também não sei, gente. Também não sei. Eu creio que questão assim,
Quando você começa a divulgar, na verdade eu sei, né? Vocês não sei. Quando você começa a divulgar marcas, Não, isso aí eu sei, são parcerias, né? Que você Isso. acaba ganhando alguma coisa, não Isso. só dinheiro, mas às vezes produtos também deles, Isso, né? Mas eu tô dizendo assim, o dinheiro mesmo, de onde vem, você que chegou aos 10K, eu acho que você se aliou também às pessoas que também tinham esse número, e não sei se passou para vocês como era assim, ó, você vai chegar a esse número, aí você vai começar a ganhar não sei o que e tal. Quem é que paga o dinheiro? Como é que chega na conta esse dinheiro? Eu tenho muito essa dúvida e queria saber. Então, gente, eu não cheguei nesse patamar, né, de ganhar esse dinheiro todo, mas assim, a gente que tá no meio, a gente começa a entender essas coisas. Um pouco, né? Isso. Quando a gente começa a ser seguida, tem o nosso público, então o que acontece? São vocês que pagam pra gente, claro, né? Existe o TikTok, o Kawaii, esses programas, eles dão tarefas pra gente fazer, nessas tarefas, vocês acabam contribuindo, como faça vídeo, faça uma live, entendeu? Tem um tempo, tem hora, tudo. Então, nessa questão aí, é onde vocês acabam assistindo, interagindo e pagam por isso. No caso, a plataforma que solicita isso para o influenciador. Isso, justamente. Então, o que é que acontece? Quando a gente crê que a pessoa história tem, de início, claro, você não ganha dinheiro, gente. Você só tem justamente esses contratos para divulgar e você quer aparecer, quer ser conhecida, você vai até de graça. Até você começar a ganhar parceria, roupas, celular, e até chegar na parte do dinheiro, né? Claro. Então, tem toda uma equipe por trás disso, né? Que vai chegar um momento que você não vai conseguir mais tá tomando de conta, tem que colocar uma equipe. Uma assessoria. Isso. Então, através de vocês, claro, dessas plataformas, que a gente consegue, né? No caso das outras pessoas. Eu não, né? Que eu não cheguei nesse patamar. Mas no caso, então, você vai continuar fazendo seus conteúdos e se engajar, você tá aí. Ou não. Então, gente, eu tive filho, né, agora há pouco. Sim. Tô com um mês e alguns dias. No dia 3, ele faz 2 meses. E minha vida tá uma correria. Então, quando Kelvin é pai agora, né, de uma princesa linda, então sabe como é que é muito difícil você conciliar trabalho, filho, casa, tudo, né? Isso. A não ser quando realmente você tem bastante dinheiro, dá para pagar uma babá, uma empregada, tudo. Então eu não tô tendo tempo suficiente para estar tentando resgatar meu público, tentando conseguir realmente o Instagram sem influência. Agora, infelizmente, não dá. Eu tento sim conversar com pessoas mais próximas, que ainda me seguem, são poucas pessoas, conversar com essas pessoas, e isso é muito raro, porque quando eu penso, eu tô trocando a fralda, eu tô tentando ir no banheiro, meu filho não deixa, aí aquela agonia, todo aquele movimento. Então, agora sim, de imediato, não, eu tenho esse sonho sim, tenho outros sonhos também, mas isso aí a gente vai vendo, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer, né? De uma hora para outra, não sei, ou eu vou pensar em fazer, não sei, também não sei explicar. Tô deixando lá acontecer. Eu acho, na minha opinião, certo? Minha opinião pessoal, eu acho que deveria continuar fazendo conteúdozinho, mesmo naquele tempinho que você tiver, mesmo quando o Heitor estiver dormindo, quando o Heitor não tiver, porque, querendo ou não, a gente acha que não, mas a gente faz falta, por mais que a gente pareça que não. Quando você some, uma pessoa que é pública como você, quando some da rede social, a gente sente a falta. Cadê aquela pessoa? Como eu disse, eu mesmo senti a falta, já agradeceu a Deus. Então, assim, pequenas coisas que a gente remete a você, então já faz falta. E mesmo que seja pouco, mesmo que seja alguma coisinha, posta lá na rede social, que as pessoas que gostam de você vai querer ver como você tá, vai querer ver se você tá bem, se tá dando tudo certo, se tá conseguindo conciliar a questão da maternidade, do dia a dia. Exatamente. E eu acho importante sim você continuar, até porque a gente chama você de novo aqui para falar dos conteúdos. É uma boa, né, gente? Então vamos vendo. Com certeza. Então, assim, você já falou do momento triste, momento de alegria, claro que foi a maternidade. E o que Daisy jamais faria, o que Daisy jamais se submeteria a fazer, que não é da sua integridade.
Ai, gente, tem muitas coisas que eu não fazia, claro, né? Mas para deixar bem claro, já que foi uma coisa bem polêmica, né? Foi essa questão da prostituição. Jamais eu faria isso, a questão de vender o meu corpo. Cada um tem sua opção, claro. Não só porque eu nunca precisei, porque eu acho uma invasão muito grande. Você fica muito submissa a outra pessoa que você tem que dar o seu corpo. Então, eu não gosto de ser mandada, eu tenho uma personalidade muito forte. Graças a Deus, Deus me deu inteligência, força, vontade de trabalhar para isso. Então, eu creio que isso não seria uma boa opção na minha vida, claro. De maneira nenhuma. Daisy, hoje, Daisy está solteira ou casada? Pois é, gente. Eu estou aqui. Não sei, brincadeira. Gente, eu aprendi outra coisa. Eu não sei se as pessoas perceberam. Eu não estou gostando muito de compartilhar a minha vida pessoal. Sim. No momento. Sim. Né? Que eu ainda tô tentando. Essa pergunta é porque se você, como eu disse, como você é importante na rede social, as pessoas buscam essa informação. Isso. Elas ficam inquietas. E eu percebo, e por isso que faço a pergunta. Mas claro, você está aberta a responder ou não. Não fique coagida com minha pergunta, não. Eu pergunto, mas você é de livre e espontânea vontade de responder ou não. Sim. Eu sempre, como eu digo a você, né, Kelvin, e a vocês, eu nunca tive medo em falar da minha vida, né, de esconder nada. Então, infelizmente, eu não gosto mais de estar falando porque as pessoas criticam, muita coisa pesada, muita energia negativa, sabe? Os donos da razão. Isso. Eu nem ligo, nem me importo, essas coisas não me afetam. Mas foi uma opinião, uma coisa minha. Eu decidi não estar mostrando tanto minha vida pessoal, sabe? Por conta realmente dessas críticas que às vezes quer afetar a gente, querendo ou não, sim, às vezes magoa. Mas deixando bem claro para vocês, não, gente, ou sim, gente, eu estou solteira sim, meu filho tá novinho, mas por uma opção minha, eu decidi não estar com o pai dele, não sei se amanhã a gente tá junto ou depois. Isso diz respeito a vocês. Isso, mas no momento, sim, eu estou solteira. Ok, aí mais uma pergunta respondida. Eu acho também, recentemente eu vi, eu acho que aquela Sami, a esposa do Pyong, aliás, a ex-esposa do Pyong, ela falando sobre isso, e eu achei muito interessante ela responder, porque a resposta dela foi crucial. Porque a menina fez que absurdo, que feio, né? Ser mãe solteira. Ela criticou pelo fato de ser mãe solteira. E aí a resposta da Samis foi somente colocar nos stories ela em silêncio. Justo. É a melhor resposta, né? Não tem resposta para isso. E realmente não tem. Eu acho que é de uma ignorância absurda. Sim. Absurda, porque a gente, pais, a gente pode ser o melhor pai do mundo, a gente pode suprir qualquer coisa, mas para um filho ou para uma filha, não tem como substituir uma mãe. Justamente. O filho não precisa do pai, gente. Eu hoje eu posso falar isso claramente, porque sou um pai. E eu tenho convicção disso. Um filho não precisa do pai, ele precisa da mãe. Justamente. Fato. Se está com a mãe, ele está com todo mundo. Justo. Acabou. Eu acho, essa é a minha opinião também. E para as pessoas pararem dessa questão de mãe solteira, de mãe não sei o quê, como se fosse uma dependência, né? Do homem para criar um filho, como se fosse uma dependência. Até porque se o homem estiver presente, é só uma força, né? Um degrau para ajudar. Entendeu? Eu acho que só da gente, claro, a gente queria ajudar ou não a nossas esposas, mas mãe é mãe. Sem comentários. E às vezes tem pai que nem ajuda, né? Acaba atrapalhando, né? Também, exatamente. E eu vou fazer outra pergunta sobre... Eu tava olhando aqui agora as suas tatuagens. Quantas tatuagens você tem, Daisy? Caramba, eu sempre contei, sempre me esqueço, é impressionante. Eu creio que seja 9 ou seja 8. Nem eu sei, eu acho que eu vou contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Eu acho que 7 aqui ou 8. Então acho que é são daqui. 8. Ah, gente, então é 9, tá? Aí Cadê? é 9. 9. Pronto, acertei, né? 4. Pretensão de fazer mais tatuagens? Sim, sim. Olha. Tem uma coisa que eu gosto, é de pessoa, né? Minha mãe é evangélica, todo mundo é evangélico. Diz, Deise, não faz tatuagem, não, tatuagem é do diabo. Não, gente, foi eu que paguei, é minha. Então, eu gosto muito de fazer tatuagem, eu gosto de brinco, pince, não muito, né? Alguns assim, pra ficar mais delicado. Mas tatuagem, eu acho que se eu tivesse umas boas condições, eu já tava tudo, muita tatuagem, muito peito, muita boca, muito tudo. Então eu gosto assim de tatuagem e pretendo assim fazer mais. Você é bem vaidosa, né? Sempre. Com seu corpo, com sua fisionomia, Sempre. tudo. E isso é bom, né? Eu acho que sim, quando exagera aí é que a gente Isso. tem que dosar um pouco, né, Fê? Isso. Mas é muito bom. Eu acho que tudo agrega, né? A Isso. gente estar bem consigo mesmo Sim. é o que é importante. Justamente. Independente do outro achar ou não. Quem tá bem, quem tem que estar bem sou eu. Justo. Se tu Né? faz bem, continua. Pois é. Então, Né? gente, muito obrigado por ter acompanhado aí o nosso programa, o nosso podcast, o nosso Café com Kelvin San. E aguarde o próximo café. Quem será que vai vir? Será? Pois é, Deise, muito obrigado, viu? E até a Você, próxima. Kelvin. Se Deus quiser, a gente vai fazer o nosso programa ao vivo. Sim. Tchauzinho. Tchau, tchau.